Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início aí ao momento da palavra, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12 ainda. Vamos nos apegar aí a mais um trecho desse capítulo hoje, dos versículos 15 até o 21. E nós vamos continuar falando aí sobre grandes lições que Jesus tem a nos ensinar, né? E mais especificamente, hoje o nosso tema é a missão do Messias. Para que a gente entenda, então, vamos ler o texto, que diz assim, Mateus 12, versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis que o meu servo, que escolhi, o meu amado, e em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Bom, irmãos, como nós vimos na semana passada, né? Os fariseus, junto com aquele grupo político dos herodianos, né, como nós falamos, que era aquele grupo de pessoas que lutavam para que Herodes tivesse o controle, né? Eles se uniram, eles que eram rivais entre si, eles se uniram para poder conspirar contra Jesus, né? E o texto que nós lemos hoje aqui no versículo 15 começa dizendo: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Sabendo disso o quê? Exatamente isso. Sabendo que essas pessoas se juntaram para poder conspirar contra ele. Jesus não ficou ali esperando para ver o que ia dar, para ver o que ia acontecer. Não. Ele foi embora dali naquele momento, porque ainda não era o momento, né, da perseguição, ainda não era o momento em que ele deveria ser condenado à morte de cruz. Então, percebendo o perigo, ele se afastou dali. Só que mesmo assim, uma multidão continuou seguindo, né? Uma multidão foi atrás de Jesus ali. E Jesus continuou realizando os milagres, porque onde tinha multidão, ali havia necessidade de milagres, né? Onde tem pessoas, ali existem problemas, ali existem enfermidades, ali existem tribulações. E onde está Jesus, ali há cura para todas essas coisas. Ali há solução para todos esses problemas também. Então, Jesus saiu, a multidão o seguiu, e ele continuou sendo quem ele era. Ele nunca deixou de ser quem ele era. Ele continuou curando, ele continuou realizando milagres. Só que, apesar dele continuar fazendo essas curas, esses milagres, ele pedia sempre para que as pessoas não contassem sobre esses milagres, para que as pessoas não divulgassem, né? O texto diz que Jesus pedia para que eles não tornassem público aquilo que ele estava fazendo, tá? Por quê, irmãos? Óbvio, primeiro porque Jesus não queria holofotes, porque ele sabia que quanto mais a sua fama se espalhasse, mais as pessoas o perseguiriam. Mas a principal questão em Jesus, irmãos, é que ele fazia porque ele queria fazer mesmo. E não porque ele queria ser reconhecido por aquilo que ele estava fazendo, ser notado, ser aplaudido. Não era esse o desejo do coração de Jesus, né? E a atitude dele, como nós bem vemos o texto dizer, vai de acordo com a profecia de Isaías a respeito dele, né? Que Mateus faz questão de citar aqui, mostrando que Jesus estava cumprindo uma promessa antiga já sobre ele, né? E Mateus é o único dos evangelhos aí que registra essa citação de Isaías.
e ela descreve quem o Messias seria e como ele agiria, certo? E aí nós vemos, né, a descrição de quem é o Messias, do que o Messias faz. E nós vemos, nos 2 primeiros versículos que nós lemos, que o Messias tem poder, mas ele não é orgulhoso. Né? O versículo 15 diz: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Jesus tem autoridade para curar, ele é poderoso. Só que ele não usa disso para chamar a atenção para si. Ele não faz o bem, ou melhor, ele faz o bem, mas ele não quer ser exaltado por isso. Ele não quer ser visto, reconhecido, aplaudido por isso. Ele realiza as obras do Pai, mas sem buscar aplausos das multidões. O que ele busca é agradar o coração do Pai, obedecer o Pai, para que o Pai se agrade disso. Então a humildade de Jesus, irmãos, ela faz um contraste, ela vai contra ali totalmente a postura dos líderes fariseus, que eles faziam exatamente o contrário, né? Eles faziam questão de mostrar o quanto eles eram santos, né? O quanto eles eram bons, o quanto as suas obras eram boas, quando na verdade os seus corações estavam apodrecidos, né? Cheios de imundícia, sujeira. Jesus não tinha interesse, irmãos, e nem desejava ser famoso, né? E algo tão comum nos nossos dias, né? Dentro das nossas igrejas, infelizmente, nós vemos isso acontecer com muita naturalidade, né? Pessoas que buscam serem reconhecidos por aquilo que estão fazendo e estão usando o nome de Deus para isso. Principalmente com o advento da internet, né? Com a existência da internet e as facilidades, a maneira como a internet tem um grande poder de divulgação, de impulsionamento de imagem, isso se torna cada vez mais real, né? Quando na verdade nós deveríamos estar usando essa ferramenta como nós usamos aqui, né? Nos nossos cultos, com o intuito de expandir o reino. Se nós usarmos com essa ideia, se nós usarmos com esse objetivo de fazer com que o reino cresça, de fazer com que pessoas que talvez nós não temos a possibilidade de estar próximos anunciando o evangelho, tenham essa possibilidade através dessa ferramenta, se é isso que nós estamos fazendo, amém, glória a Deus, é para isso que nós devemos usar, sim. Inclusive nós temos a possibilidade de fazer missões dessa forma, né? Se nós não temos a possibilidade de ir fisicamente, através de um vídeo, através de um áudio, nós podemos cruzar o mundo, né? Nós temos essa possibilidade hoje. Só que, infelizmente, muitos se apropriam disso com um único objetivo de fazer dinheiro, né? De ser visto, ser reconhecido, de aumentar os seguidores, de ser chamado para eventos, para congressos, enfim, isso é muito comum hoje, irmãos. E nós vemos que essa não era a ideia de Jesus. Trazendo para a nossa realidade, é como se Jesus estivesse ali, né? E alguém estivesse filmando ele, e ele falasse assim: não filma não. Não quero ser filmado. Não. É óbvio que Jesus tinha motivos ainda maiores, né? Por conta da perseguição e tudo mais. A gente precisa adaptar a nossa realidade, né? Lógico, que nem eu estava dizendo agora. Mas é como se Jesus estivesse fazendo isso ali. Ele não veio para buscar glória humana, nesse sentido, né? Ele veio para revelar a glória do Pai, a glória de Deus. Uma outra característica de Jesus que nós vemos, no versículo 17, na primeira parte do versículo 18, é que ele é o servo escolhido e amado de Deus, né? O versículo 17 diz: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Jesus, ele é apresentado, irmãos, como servo escolhido de Deus. Se nós pensarmos no significado da palavra servo, como nós já falamos algumas vezes, trazendo para o sentido literal da tradução aqui,
é escravo. E Deus cita Jesus, homem, como sendo servo, seu servo. E ele vem nesse espírito de servo. Ele fala que ele vem para servir. Ele é nosso maior exemplo de servidão. Jesus, irmãos, o Filho de Deus, cheio de honra, de glória, majestade, se coloca como servo de um monte de pecador. E nós, por vezes, temos dificuldade de servir as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes porque nós achamos que elas não são dignas, né? Às vezes porque nós achamos que elas são pecadoras demais para serem servidas por nós, né? Ainda que Jesus possuísse a mesma natureza de Deus, o mesmo poder do Pai, ele não usou disso de forma alguma, né, para se exaltar. Muito pelo contrário. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou toda a sua glória e ele assumiu essa condição de servo. Servo obediente. Como está escrito lá em Filipenses 2, 6 e 7, né? E Mateus faz uma comparação muito clara aqui, né? Enquanto os fariseus se opõem a Jesus com dureza, com orgulho, o próprio Jesus é esse filho obediente. O servo que se submete totalmente à vontade de Deus, seu Pai. É o maior exemplo que nós temos, irmãos. Continuando, Jesus, ele é cheio do Espírito e vem também para anunciar juízo aos gentios, né? O que diz a segunda parte do versículo 18. Farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Desde o início, irmãos, o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo de Deus. Desde sempre. Ele foi concebido pelo Espírito, ele foi batizado com o Espírito e ele foi cheio do Espírito ao enfrentar as tentações no deserto, por exemplo. Então, toda a sua missão de pregar, de curar, de libertar, foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é por meio desse poder que Jesus faz sinais, maravilhas, que depois ele ressuscita também. Que depois também o próprio Espírito é enviado sobre a igreja. É através desse mesmo agir do Espírito. Com isso, a sua obra se expandiu também aos gentios. Ou seja, para todas as nações que agora podem ouvir tanto sobre a salvação quanto sobre o juízo de Deus. O Messias, ele não veio apenas para Israel, para a Israel étnica. Não, ele veio para todos os povos, seja para a salvação, ou seja, para a condenação também. Versículo 19. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Irmãos, Jesus veio com humildade e não com arrogância. Quantos de nós, por tantas vezes, tivemos vontade de discutir, às vezes dá vontade de algumas pessoas de abrir a cabeça delas, literalmente, e colocar lá dentro aquilo que a gente entende, né? A gente, às vezes, tem tanta convicção de algumas coisas, que às vezes a gente se depara com algumas situações, algumas pessoas com uma fé diferente da nossa, e a gente quer tuchar a goela abaixo das pessoas daquilo que a gente acredita. Jesus não fez isso. Ele não veio para entrar em discussões, em gritarias, em debates. Não. Ele veio ao mundo de forma simples e discreta. Ele nasceu de uma mulher pobre, numa cidade humilde, e ele viveu uma vida sem riquezas e ostentações. Isso é tão oposto, irmãos, daquilo que tentam transformar a fé e o evangelho nos nossos dias. Porque tudo o que se fala
sobre ser cristão é sobre grandeza, é sobre vencer, é sobre ser, é sobre alcançar lugares altos, posições altas, é sobre prosperar em todas as áreas o tempo todo. Enquanto Jesus não veio preocupado com absolutamente nada disso. Enquanto os apóstolos entregaram a sua vida em nome de Jesus, em nome do Evangelho, sem estarem preocupados com nada disso, sendo sustentados pelas pessoas, pelas igrejas onde eles passavam, sem dar ênfase para essa riqueza material, para esse crescimento material, que hoje nós vemos tanta ênfase só nisso, né? É que nós sempre repetimos aqui, irmãos, não tem nada de mal nisso, né? Em crescermos financeiramente, nada disso. Só que o problema é que nós estamos adulterando a mensagem do Evangelho e fazendo dessas coisas o centro. E aí que está errado. Essas coisas não podem ser o centro. Jesus não ficou buscando status ou reconhecimento ali entre os homens. Irmãos, todo o reconhecimento que Jesus teve, toda a fama que ele depois ganhou, inevitavelmente, por conta das suas obras, o levaram à cruz. O levaram a sofrer as piores perseguições. O levaram a ser chicoteado, açoitado, cuspido. Então toda a fama, todo o reconhecimento, tudo aquilo que Jesus acabou inevitavelmente criando por conta da sua postura e da sua forma de viver, o levaram à cruz. Só que ele era o tempo todo manso e humilde de coração, como diz o capítulo 11, versículo 29. E essa imagem de um Salvador humilde e obediente, irmãos, nos encoraja a viver com simplicidade, tá? Não preocupados exclusivamente com esse crescimento exacerbado de tudo que nós temos, né? Nós não devemos nos desviar do caminho que Cristo traçou para nós, nem viver as nossas vidas buscando a satisfazer as nossas ambições. Assim como Jesus, nós precisamos andar com firmeza, com clareza de princípios, mas com humildade, obedecendo ao Pai, com um coração cheio de confiança, cheio de esperança, mesmo em meio às dificuldades da caminhada, que serão muitas, tá? Versículo 20: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. O Messias age com misericórdia e não com violência. Irmãos, Jesus, ele não se apresenta como um soldado, né, esmagando ali os pecadores. Não, ele se apresenta como alguém cheio de compaixão. A imagem usada por Mateus aqui, citando Isaías, é muito forte, né? Uma cana quebrada e um pavio que fumega, ou seja, um pavio que está quase se apagando. A cana quebrada representa aqui algo frágil, que não serve mais para muita coisa, né? Que está prestes a ser jogado fora. O pavio que fumega representa algo que já não serve mais para clarear, para iluminar o caminho, ou para aquecer. Mesmo assim, Jesus não as despreza. Ele não quebra a cana, nem apaga a chama que já está quase extinta. Pelo contrário, ele restaura aquilo que está quebrado. E ele reacende aquilo que parece estar quase no fim. Jesus sempre usou o seu poder para curar, para restaurar, para salvar, e não para esmagar os fracos, irmãos.
Muitas vezes nós queremos estar cheios do poder, e nós vemos isso se manifestando em algumas farsas que existem por aí, de pessoas que surgem se dizendo profetas, se dizendo aquilo, que se levantam falando ou apontando, falando que se não respeitar, que se não isso, não aquilo, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai isso, que Deus vai matar, que Deus... Irmãos, nós não vimos Jesus fazer esse tipo de coisa em momento algum. Jesus vem usar o seu poder para salvar, para transformar, para curar. Jesus não vem usando o seu poder aqui para amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, irmãos, ele vem trazer restauração. Como diz João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quer dizer que todos serão salvos? Não. Mas quer dizer que o mundo já está condenado. Ele não precisa de condenação. Aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. Então o Cristo vem para salvar esses que sem Ele já estão condenados. Não é que serão condenados, já estão condenados. E aí Jesus vem e acolhe os rejeitados, toca naqueles que ninguém tocava, dá esperança àqueles que não tinham nenhuma esperança. Ao contrário de nós, irmãos, Jesus jamais rejeita os fracos. Se você puder, e se você tivesse a chance de escolher para estar ao seu lado algumas pessoas, você obviamente escolheria os melhores, os com mais destaque, os com mais poder, com mais influência. Nós faríamos isso facilmente, porque isso é sinônimo de segurança, de estabilidade para nós. Jesus ia atrás daqueles que não tinham nada para oferecer. Jesus ia atrás daqueles que, ainda pior, estavam humilhados, rejeitados. E ele ia lá restaurar essas vidas. Jesus deseja restaurar o quebrado e reacender a chama da vida em quem está prestes a se apagar. O tempo todo, irmãos, nós vemos Jesus curando os enfermos, buscando os cobradores de impostos e os pecadores, aqueles considerados os piores seres humanos possíveis, consolando os que choram, animando aqueles que estavam com medo, fortalecendo aqueles que duvidavam, alimentando os famintos, perdoando os arrependidos. E isso tudo confirma que Jesus é de fato o Emanuel, Deus conosco. A missão de Jesus, ela é contínua. Ele não para, irmãos, ele segue cuidando dos fracos, dos perdidos, até que o fim da história chegue. Ele continua restaurando vidas e trazendo salvação aos quebrados de coração. E o versículo 21 diz assim: e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. O Messias, mesmo sendo judeu, nesse caso, é a esperança de todas as nações. Jesus nasceu como um judeu, só que a sua missão não se limitou a Israel. Ele é a esperança de todos os povos. E no seu nome os gentios esperarão. Isso significa que pessoas de todas as nações terão a chance de encontrar em Jesus a única fonte de salvação. Não há outro nome, não há outro mediador, não há outro caminho, não há outro redentor. Somente Cristo salva, irmãos. Porque todas as religiões levam a Deus. Mentira. Para a salvação, não. Todas as religiões podem, de certa forma, nos levar a Deus. Mas aquelas religiões que não possuem
Cristo como único caminho para nos salvar, serão levados a Deus para serem condenados e não para serem salvos. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Messias de Israel é também o Salvador do mundo. Amém? Vamos aqui para algumas aplicações rapidamente. Em primeiro lugar, irmãos, nós somos chamados para servir com humildade e discrição, porque isso é o que reflete o caráter de Cristo. A humildade de Jesus, mesmo realizando milagres poderosos. Irmãos, imagine só por um segundo aí você tendo os poderes de Jesus. Literalmente assim como ele tinha ali. Curando da forma como ele curava, onde ele só tocava e o negócio acontecia. Irmãos, eu ia estar me sentindo o Superman. Mas ele não. Mesmo com todo o seu poder, com toda a sua glória, sua majestade, ele se mantém um servo humilde. Isso revela um aspecto fundamental do discipulado cristão, que é fazer o bem sem buscar reconhecimento. Eu sei que isso é difícil, porque o nosso interior deseja aquele tapinha nas costas, aquele parabéns, nossa, como você é bom, nossa, como isso aqui que você fez ficou legal. Não que isso também seja errado, mas isso não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação precisa estar em Cristo. Em um mundo marcado por tanto exibicionismo, né? Principalmente quando nós olhamos para as redes sociais. Você já viu alguém postando na rede social coisa ruim sobre si mesmo? Raramente, né? Raramente. Se você entra no Instagram de uma pessoa, você vai rolar ali as páginas do Instagram e você vai ver ali várias fotos de momentos legais, de lugares bonitos, vídeos, enfim, sempre coisas muito boas. Sempre as pessoas se autopromovendo. E o exemplo de Cristo nos leva a viver e a servir com discrição. Ele curou a todos, mas sempre pedia que não divulgasse. Hoje em dia tem gente pedindo para ligar a câmera porque vai soltar uma profecia. Aí liga a câmera aqui para mostrar para a galera aí que eu vou profetizar agora. E aí não fala nada com nada ainda, né? Mas amém. A motivação de Jesus, irmãos, não era essa. Não era a fama. Ele não queria isso. Ele queria obedecer à vontade de Deus. Esse era o coração dele, o desejo do coração dele. E como servos, nós somos chamados a agir da mesma forma. A nossa missão não é de construir a nossa própria reputação, mas de refletir a glória e a imagem de Deus onde nós estivermos. Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós precisamos desejar que as pessoas não enxerguem mais a nossa face e vejam Cristo em nós, através de nós. O cristão precisa ser reconhecido pela sua fidelidade e não pela sua autopromoção. Como Paulo escreveu lá em Colossenses 3:23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo o que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo para o Senhor e não para homens. Quando o crente se coloca a serviço da obra de Cristo, ele não deve ter como objetivo aplausos, mas o prazer de Deus. E na prática, irmãos, isso significa que nós devemos ajudar os necessitados, nós devemos evangelizar, nós devemos consolar, discipular, não para sermos vistos, mas para glorificar o Pai.
Pequenos atos de bondade, feitos em silêncio, têm grande valor no reino de Deus. Nós somos ensinados a, quando jejuarmos, nem mesmo comentarmos com as pessoas. Nós somos ensinados a, quando jejuarmos, não ficarmos com carinha de dó. Eu estou jejuando, nossa, faz 20 horas que estou jejuando. Não. Nós somos incentivados a, quando estivermos jejuando, nos mostrarmos ainda melhores, nos apresentarmos diante das pessoas ainda melhores, mais dispostos. Justamente para que isso fique em segredo. Nós somos ensinados a entrar no nosso quarto e orar em secreto, para que o Pai que nos vê em secreto, aí sim nos recompense da maneira correta. O nosso serviço deve ser moldado pela humildade de Cristo e pelo desejo de agradar a Deus e não aos homens. Em segundo lugar, a misericórdia está acima do julgamento. E isso traz esperança para os fracos, para os feridos. A imagem que nós temos da cana quebrada e do pavio ali quase se apagando é uma das mais belas expressões de misericórdia, irmãos, que Cristo nos dá, nos mostra aqui. Jesus não despreza os fracos. Ele não abandona aqueles que em algum momento vacilaram na fé. Ele não condena aqueles que estão por um fio. Às vezes as pessoas estão na beira do precipício e a gente acaba de empurrar. Ao invés de trazer de volta, a gente acaba de fazer a pessoa se afundar, talvez naquele pecado que ela está cega e não está enxergando. E nós, por um espiritualismo barato, por um farisaísmo que às vezes nós alimentamos no nosso coração, nós acabamos de matar essas pessoas que estão à beira da morte, só porque o nosso pecado é diferente do dela. Jesus não fazia isso. Ele não faz isso. Ele vem para restaurar, para fortalecer, para reacender a chama. Se tem algo que nós podemos e devemos aprender com o pastor José, é isso. Nós temos um exemplo próximo aqui de todo mundo aqui, ó, que é uma pessoa que não desiste. Que está todo mundo em volta dele falando, pastor, já deu, já, não vale a pena mais. Mas ele está lá, tentando, amando, cuidando, orando pelas pessoas, visitando. É isso que Jesus fazia, irmãos. É dessa forma que ele agia. Em tempos em que a fragilidade, muitas vezes, ela é ridicularizada, porque hoje, irmãos, nos nossos dias, assumir as nossas fraquezas é complicado. Porque se você abrir a sua boca para assumir uma fraqueza, surge mão e dedo de tudo quanto é lado apontando para você, que você nem sabe de onde está vindo. Porque no mundo que nós vivemos é proibido ser fraco. No mundo que nós vivemos, você precisa fingir que você é forte. Mas nem sempre isso é a realidade. E a vantagem daqueles que caminham com Cristo é que Ele oferece acolhimento e redenção. Isso é uma fonte de consolo para nós, irmãos. Se nós estamos nos sentindo quebrados, seja emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, se em algum momento das nossas vidas nós estamos nos sentindo como uma cana quebrada ou como uma chama que está prestes a se apagar, nós precisamos nos lembrar que Jesus não veio para nos apagar e para nos jogar fora, mas Ele veio para trazer restauração, para nos tornar aptos a servir novamente. Ele veio para salvar e não para condenar. E em sua graça, Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós já pensamos em desistir. Mesmo quando nós mesmos já desistimos de nós.
ele ainda não. Porque ele sabe o poder que ele tem e os propósitos que ele tem. E nós somos chamados, e aí existe esse grande detalhe, que às vezes nós queremos esse Cristo sendo tão compassivo e insistente com a gente, só que a gente não quer ser compassivo e insistente com as pessoas. E aí é que está o X da questão, né? Nós somos chamados a agir com essa mesma compaixão com relação às pessoas que estão ao nosso redor. A igreja deve ser esse lugar onde os fracos são levantados, onde os pecadores são restaurados, onde aqueles que estão desanimados podem ser reanimados em Cristo. Como corpo de Cristo que nós somos, nós devemos ser mãos estendidas e não dedos apontados. Nós precisamos ver com os olhos de Jesus, oferecendo misericórdia em vez de condenação. É um aprendizado diário, irmãos, que nós precisamos praticar, nós precisamos trabalhar, conscientes de que essas pessoas precisam de Deus, precisam do agir do Espírito em suas vidas. E em terceiro lugar, Jesus é a esperança, a única esperança das nações. E esse é o chamado que nós temos a uma grande missão. Mateus, ele conclui esse trecho aqui com uma afirmação profética, né? No versículo 21. Ele diz: no seu nome os gentios esperarão. É algo que está no futuro, né? É algo que ainda há de vir. Isso aponta para essa universalidade da obra de Cristo, da missão de Cristo. Jesus não veio apenas para a Israel étnica, para aqueles que foram nascidos em Israel. Ele veio para salvar pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E em tempos de grandes divisões, irmãos, essa verdade precisa ser proclamada. O Evangelho é para todos, porque Jesus é a única esperança verdadeira para o mundo. E essa é uma realidade que nos desafia a viver com uma mentalidade missionária. Por quê? Porque nós não sabemos, irmãos, quem será salvo. A Bíblia é muito clara em nos mostrar que nem todos serão salvos. E isso não vai acontecer porque a mensagem é ineficiente. Não. É porque não é o propósito. Só que ainda que nós não saibamos, ou melhor, pelo fato de nós não sabermos quem será salvo, o nosso papel é de anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Não há outra maneira de crerem no Evangelho, senão através da pregação do Evangelho. E como nós não somos Deus, e como nós vimos aqui que Deus não rejeita a cana quebrada e o pavio que está quase se apagando, isso significa que o Evangelho é para essa cana quebrada, para esse pavio que está quase se apagando também. Porque é através dessa mensagem que essas vidas podem ser restauradas e salvas. O nosso papel não é de juiz, a ponto de dizer: esse aqui não vai ser salvo nunca, vou nem perder meu tempo pregando o Evangelho para ele. Vou pregar para esse aqui. É lógico que Cristo nos dá, através do Espírito Santo, discernimento para entender também que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, né? Que existem aqueles que não querem, mas essa decisão, quem tem que tomar não somos nós. A decisão que nós precisamos ter dentro dos nossos corações é de que nós temos que pregar o Evangelho
a toda criatura. Se aqueles que a receberem não a quiserem, ok. Cada um no seu quadrado. Mas nós não sabemos se esses serão salvos. Quem será salvo? Há muitos que ainda não ouviram o nome de Jesus. Muitos que ainda vivem sem esperança, sem Deus no mundo. O nome de Jesus precisa ser anunciado na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo. Onde houver gente, como eu disse, onde tinha gente, tinha problema. Tinha falta de Deus, tinha enfermidades, tinha lutas, tribulações. Onde houver gente, ali deve chegar a esperança do Messias. Nós somos os responsáveis por levar essa esperança, irmãos, através da mensagem. Nós somos os instrumentos que Deus usa. Então isso significa que cada um de nós somos um agente missionário, onde quer que nós estivermos. Nós devemos orar por missões, devemos investir em missões, participar de missões com aquilo que nós temos e somos. Seja no contexto local, internacional, nós temos aí o irmão Dilson, né, que nós temos ajudado. Mas nós já estamos fazendo missão dessa forma, né? Quando nós enviamos ali a nossa oferta, quando nós oramos por ele. Só que nós também podemos fazer missões, ainda que não seja no campo missionário, lá no Oriente Médio, nós podemos fazer isso dentro de casa, nós podemos fazer isso através da internet. Como eu disse no início, a gente perde tanto tempo com isso, com a internet, assistindo tanta coisa, conversando sobre coisas tão banais, quando nós poderíamos estar anunciando o evangelho de alguma coisa, de alguma forma, né? Porque, irmãos, só há esperança no nome de Jesus. Que o nosso coração arda por ver as pessoas de todos os lugares, conhecendo, amando e esperando o Messias, assim como nós. Nós somos chamados, diante disso tudo aqui, que nós vimos, nós somos chamados a responder com fé, responder com adoração, com compromisso. Então que a humildade de Cristo, irmãos, nos inspire a essa verdadeira obediência. Que a misericórdia de Cristo nos console nos nossos momentos de fraqueza e nos impulsione a acolher as pessoas ao nosso redor da mesma maneira. E que a missão salvadora de Jesus reacenda em nós o zelo e o desejo por proclamar o nome dele em todo lugar onde nós estivermos. Que a nossa vida como igreja, como indivíduos, possa refletir a glória de Jesus, que foi esse servo fiel, em quem o Pai tem prazer, em cujo nome todas as nações podem e devem esperar. Que nós sejamos os agentes que levarão esse nome e essa esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém?